Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História. Eu estou aqui para fazer uma propaganda amanhã às 3h30 da tarde, tá? Farei uma aula extra sobre a música do Tchaikovsky, a abertura de 1812, relacionado à era napoleônica, né? Foi uma música em homenagem à vitória russa sobre Napoleão. Eu estou colocando nesse exato momento, para quem está chegando agora, né? Eu acho que não vai chegar mais gente, não, acredito, né? Ixi, tá travando tudo, meu Deus. Tá travando para alguém também ou só para uma pessoa? Para todo mundo tá travando? Para mim tá bom, professor. Ixi, Ana, então é aí, viu? Deve ser aí, tá? Na sua internet, tudo bem? Mas aí você me dá um feedback aí se tá tudo bem, tudo ok e tal. Ou se quiser entrar e sair de novo, não sei, tá? Eu vou colocar aqui de novo para todo mundo o link, todos em reunião, tá? E que alguém da sala, alguém que está aqui ao vivo vai mandar no grupo, para vocês ouvirem antes a música, tá? Vai lavar uma louça, vai tomar um banho, tá? Bota a música lá para tocar, enfim, né? Quem curte, quem gostar, quem se interessar, dá uma escutada, dá uma ouvida. O vídeo tem duração de 20 minutos, mas a música ela tem 15 ou 16 minutos. Caramba, professor! Ele conta uma história, né, a música. Mas enfim, como eu falei, tá lavando louça? Tá passando um pano na casa? Mano, escuta. Quer dormir antes de dormir? Né? Escuta. Eu quero que vocês tenham esse contato com a música antes, tá? Para não ser nada surpresa, para vocês, sei lá, talvez vocês tentem já burlar algumas ideias, ver o que o autor quis, tá? Alguém entrou agora, acho que foi o Vitor. Vitor, tudo bem? Você entrou agora, eu vou pegar você como só para ver se você tem acesso aos links que eu mandei no bate-papo, que você entrou agora. Senão eu mando para você de novo. Senão eu mando de novo. Pode me responder no bate-papo aqui. Você tem acesso aos links que eu coloquei aqui ou não? Só para saber. Não? Ah, tá. Quando alguém entra, não tem. Beleza. É só para saber como funciona. Então tá, ó, pronto. Mandei aí agora. Ah, o Gabriel Gomes vai entrar agora. Ah, gente, vocês vão mandar lá no grupo, né? Então tudo bem. Só explicando novamente, esse é o link da aula de amanhã, da aula do Tchaikovsky, né? Da música. Eu vou usar esse vídeo, tá? Então, a numeração dos minutos que eu for falando em aula, a gente vai acompanhar junto, né? Vou colocar na tela do computador também, mas enfim, tá aí. É esse vídeo que eu vou usar, essa música, esses instrumentos, esse coral, enfim. Tem toda uma importância aí, esses detalhes. Então, é isso. Vai ser amanhã, 3h30 da tarde, tá? No mesmo ID aqui que vocês entram durante as aulas. E é isso. Né? Aguardo aí quem se interessar, quem tiver afim. E como eu falei, né, para o pessoal entrando agora, escute antes, tá? A música. Escute antes. Acho que para você ter enfim, uma interação melhor amanhã. E é isso. Vai lá, como eu falei, vai lavar uma louça, vai limpar o quarto, ou antes de dormir, bota a música para tocar. Enfim, ela é interessante, é bonita, é gostosa, enfim, não sei. Aí vai do gosto de cada um, né? Enfim, é isso, turma, tá bom? Dado aí o recado, amanhã espero alguns de vocês aí, tá bom? Né? Vou receber vocês na minha casa. Vou estar em casa. Beleza. Vocês querem um cafezinho? Bem, vamos lá. A aula de hoje, turma, tá lá. Segundo reinado, capa 4, História do Brasil, aula 14. Segundo reinado, crise da monarquia, tá? Tô abrindo essa aula com essa charge famosíssima, né? Com Dom Pedro II. Tá aí, né? Pedro II dormindo. Não tem erro de português, tá? País era escrito na época com Z mesmo, tá bem? Só para ninguém ficar assustado. E aí, que mensagem essa charge passa para nós, turma? Crise da monarquia, o que ela passa para nós? Alguém, sei lá, o que o chargista quis passar com isso? Que o Dom Que ele Pedro tava não fazendo não nada. tava nem aí pra isso. Ótimo! É. Não ouvi ninguém. Veio tudo misturado. Fala uma só, não sei, quem quiser. Pode falar, Má, depois eu falo. Então, a gente estava falando que representa que ele não estava fazendo nada pelo país dele, né? Ele tava nem aí pra isso. Você vê aqui. Tava tudo desabando.
Você vê aqui os jornais, né, que não estão abertos, né? Você tem um acúmulo de jornais, ele com o país ali, meu, dormindo, né? Ele não está percebendo o que está acontecendo e não está percebendo que as suas ações também, e a gente vai ver essas ações, estão cada vez mais equivocadas, né? Que Dom Pedro vai cair de qualquer maneira. Não vai ter como. Não tem outra saída, né, para a proposta, pelo que ele coloca de proposta. Tá? Beleza? Bem, tá aí. Próxima charge, né? Você tá vendo aí a queda, o Dom Pedro, né? Caindo. Beleza. Turma, o que um governo precisa, né? No caso a monarquia, mas qualquer governo, vamos dizer assim, o que ele precisa para se manter no poder? Ele precisa de apoio de quem? Tá, do povo. Do povo, claro, mas o povo é muito grande. Você tem setores sociais, e vamos dizer, né? Tem setores sociais, principalmente nesse período, existem setores sociais que são mais importantes do que outros, infelizmente. E aí, de quem que você precisa de apoio para você permanecer no governo, para permanecer no comando? Além do apoio popular e tal, mas de quem? Parlamento? Elite. Olha, o parlamento, sim, você precisa de um apoio político, né, do parlamento, você precisa de apoio do parlamento, mas não necessariamente, você pode ter um parlamento contra, mas permanecer no poder. Você consegue articular. Tudo bem? O Arthur falou um aqui importante, a elite econômica. Quem é a elite econômica desse período? Qual é o setor que tem dinheiro? É do algodão? É do pau-brasil? Qual que é o setor econômico que tem grana? Café, alguém falou aí, café, e o Arthur escreveu aqui, café. Então eu começo com a elite econômica, eu preciso do apoio da elite econômica. Fundamental o apoio da elite econômica, esse apoio para me manter no poder. Maravilha. Quem mais? Dá para a monarquia permanecer. Se você quiser tentar pensar o governo atual também, tipo, não o governo comum, né? Não necessariamente o governo do presidente Bolsonaro. Isso! Militares. Boa, Arthur. Militares. Você não ter apoio do exército, já era. Acabou. Bem, se bem que não faz muito sentido, né? Exército não tem que apoiar governo. Exército tem que defender a Constituição, tem que defender o Estado. Estado é uma coisa, governo é outra. Bem, eu não sei se você sabe, eu vou te explicar. Governo é composto por um partido. No caso, por exemplo, vou pegar o nosso presidente. O Jair Bolsonaro é do PSL, certo? O PSL, o partido dele e seus aliados, né, eles ocupam cargos no Estado. Daqui 4 anos, ele pode ser reeleito ou alguém entrar no lugar dele. Vamos dizer que ele perca as eleições e alguém entra no lugar dele. Alguém do, sei lá, PKKK, lá, beleza? Entrou no lugar do Jair Bolsonaro. Então, do partido PPPPOPU vai ocupar o Estado e aí vai colocar integrantes do partido PPPPOPU. Eu gostei disso. Do partido PPPPOPU, tá? Perceba, o governo é transitório. Ele sai, no Brasil você tem um limite de 8 anos, né? Porque tem reeleição. E só. Estado é algo fixo. O governo ocupa o Estado. E entra e sai. Mas o Estado permanece. O Exército protege o Estado. Na teoria. Tem que proteger o Estado. Não importa quem estiver no governo. Ele tem que proteger o direito de todos. Seja quem está no governo, seja quem faz oposição ao governo. Certo? Só que no caso de Dom Pedro, ele precisa da sustentação, então, para a coroa permanecer, ele precisa do apoio do exército. Último ponto. Tá claro o Estado e o governo, gente? Vocês já sabiam disso? Não sei. Tá claro? Se estiver claro, manda joinha para mim. Aqui nos joinhas. É a minha forma de eu saber se vocês entenderam. Cadê o joinha? A Ana mandou joinha. Olha, quanto joinha! Maravilha. Obrigado. Bem, bora lá. Falta um pilar. Qual? É atual, é bem atual isso. Todo mundo vai lá e pede uma bênção aí. Do clero. Exato, a igreja. Hoje você tem a questão da igreja, você tem muitas igrejas neopentecostais, evangélicas e católicas também, mas hoje as igrejas evangélicas elas estão em destaque, não todas, algumas, obviamente, tá? Porque dentro do protestantismo, dentro dos evangélicos, você tem uma quantidade gigantesca, por exemplo, Bola de Neve. Você não vê o Bola de Neve se infiltrando em política, por exemplo. Eu peguei uma instituição de exemplo. A Igreja Católica. A Igreja Católica fundamental. Esse é o pilar da monarquia.
e que Dom Pedro vai perder. Dom Pedro vai perder cada um deles. E aí, o objetivo da aula de hoje é poder explicar isso para vocês. Como que Dom Pedro perdeu essas alianças, esse tripé que o sustentava. Beleza? Certo? Então, vamos para o primeiro ponto. Eu vou começar de trás para frente. Eu comecei café, exército e igreja. Vou começar pela igreja. Tá? Tá lá. Essa charge aí, você tem... Alguém diria quem é essa figura aqui? Alguém chutaria quem é? É o padre? Não é o padre. É o padre. Isso, Arthur. É o Papa. Ah, tá. É o Papa. É o Papa. E aqui você tem o Dom Pedro, certo? O que o Papa está fazendo com Dom Pedro? Alguém consegue interpretar? Vai bater nele, não vai? Olha a mão dele, do Dom Pedro. Palmatória. Eu acho que seus pais, né? O Papa vai estar dando palmatória, né? Está castigando o Dom Pedro. O que aconteceu para que as relações entre Dom Pedro e a Igreja Católica ficassem conturbadas? Isso aqui é reconhecido como uma questão religiosa. Bem, em 1864, o Papa da época era o Papa Pio IX. E ele deu uma ordem papal. Qual é essa ordem? De que todos que são maçons, fazem parte então desse grupo, a maçonaria, e pertencem à Igreja Católica, ocupam cargos da Igreja Católica, não importa o cargo, essas pessoas têm que ser expulsas. Então, o Papa quer que os maçons sejam expulsos, aqueles maçons que ocupam esses cargos dentro da igreja. Só que é o seguinte, o pai do Dom Pedro II era maçom. Dom Pedro II tinha ligações com esse grupo da maçonaria. Daí o que acontece? Dom Pedro faz valer uma coisinha chamada beneplácito. O que é o beneplácito? Tá lá, Dom Pedro II e o beneplácito. O beneplácito, turma, é o seguinte, é quando o rei ele é soberano nas decisões religiosas dentro do seu país. Portanto, para a ordem do Papa poder valer no Brasil, é necessária a aprovação de Dom Pedro. Isso é o beneplácito. Ele vai se utilizar disso. Portanto, mesmo a ordem vinda do Papa, Dom Pedro fala, não vou seguir. Não vou querer que quem é maçom seja expulso dos cargos da igreja dentro do Brasil. Até aí, tipo, você fala, então é isso que vai gerar o problema? Não. Só que, olha o que acontece alguns anos depois. Alguns anos depois, em 1872. 8 anos depois. Ora, em 8 anos, muita coisa muda. Opiniões mudam. Dom Pedro, aqui eles já mostram o enfraquecimento do Dom Pedro. Mostram o enfraquecimento do imperador. Não à toa que 2 bispos, um bispo de Olinda e um bispo do Pará, né, do Belém do Pará, melhor dizendo, de Olinda e de Belém, eles acabam expulsando padres e outras pessoas, outros maçons, que ocupam as igrejas de Belém e de Olinda. E aí Dom Pedro fala, peraí, tá descumprindo a ordem minha? Por que tá descumprindo a ordem minha? E aí Dom Pedro ele é bem rígido, né, na punição a esses 2 bispos. Dom Pedro II, ele acaba prendendo esses bispos e obrigando eles a fazerem algum tipo de trabalho, principalmente na região amazônica, né, era alguma forma de exílio, né, trabalhos forçados e desgastantes. E isso gera um choque para todos os integrantes da igreja, porque assim, não é um padre, não é um cargo de subordinação. Pô, bispo é um alto cargo dentro da hierarquia da Igreja Católica. E Dom Pedro coloca ele fazendo trabalho forçado, trabalho pesado. Trabalho pesado é coisa de escravo. Trabalho forçado é coisa de escravo, é coisa de negro. Então tá colocando um bispo fazendo trabalho de negro? Pense no racismo estrutural e na escravidão que ainda tem no Brasil nesse período. Bem, depois Dom Pedro vai perdoar, não à toa que você tem aqui, por exemplo, nessa própria charge, creio que é um dos bispos sendo salvos, né, sendo retirados desse castigo, e Dom Pedro tomando, né, a palmatória do Papa, né, Dom Pedro depois ele cede, né, tira eles do castigo, mas assim, rompeu, né, você tem aí um rompimento. A Igreja Católica não vai fazer uma oposição, tipo, somos contra Dom Pedro II, não vai. Só que vai ficar aquela coisa assim, bem, se ele cair, a gente apoia, tamo aí.
beleza? Não é uma oposição ferrenha a Dom Pedro. É aquela coisa, mas se cair, bem feito, chupa. Beleza? Então tá aí a primeira questão, questão religiosa. Terminei esse slide, tá? Vamos para a questão militar, tá? O que é a questão militar? Bora lá para o próximo slide, que obviamente vai ter uma charge atrás, tá? Aqui nós vemos integrantes do governo de Dom Pedro. E perceba, você tem aqui um homem que não é Dom Pedro vestido de imperador. Só que uma crítica bem interessante, mostrando que Dom Pedro não manda nada. Que Dom Pedro perdeu sua força, que o Congresso ou o chefe de cargos administrativos estão mandando no Dom Pedro. E aqui você tem o famoso Marechal Deodoro. E esses homens do governo, do parlamento, falam o seguinte: toma, Marechal, uma espada e um chicote para punir aqueles militares ali. E os militares olhando. E o Deodoro, opa, peraí, você quer que eu pune os militares? Não vou, não. Que história é essa? Bora lá. O que acontece, turma? A questão militar, bem, os militares, eles nunca foram eles nunca foram muito prestigiados dentro do Império do Brasil, principalmente depois da saída de Dom Pedro I. Dom Pedro I era um homem, o exército tinha no Dom Pedro I uma figura muito, muito importante. Portanto, quando Dom Pedro I sai e é proclamada a regência no Brasil, os regentes ficam desconfiados dos militares, ficam desconfiados do exército, falam, putz, esses caras, você tem grupos militares ali muito ligados a Dom Pedro I, isso vai ser problema. Não à toa que depois na regência criam a Guarda Nacional para tentar substituir o exército, enfim. Mostra então uma desconfiança, não tanto um apoio assim em relação ao exército, pós Dom Pedro I. Bem, isso muda. Você tem um Thunder Point aí, você tem uma mudança pós-Guerra do Paraguai. Quando você tem o fim da Guerra do Paraguai, você tem um exército fortalecido. Percebe, eu dei destaque, 1870. Por que eu dou esse destaque? Porque a partir de 1870, movimentos contra Dom Pedro vão ganhar esse novo integrante de oposição ao governo monarquista pós-Guerra do Paraguai, pós-1870. Fica muito forte isso. Não à toa, turma, olha lá de novo, se você tirou print ou se você anotou, quando aconteceu a rebelião dos bispos? Que ano que foi? Alguém pode falar aí para mim? Alguém que tirou print? Alguém que viu? Que ano que foi a rebelião dos bispos? 1872. 72, 2 anos depois. Percebam? Não foi à toa que aqueles bispos fizeram aquilo. Eles sentiam um momento. Mas por que os militares começam a ter desgaste com Dom Pedro II especificamente? Pós-Guerra do Paraguai, o exército volta, né, falando, pô, somos heróis da nação, somos heróis do povo. Só que Dom Pedro II coloca no Ministério de Guerra um civil como ministro de guerra. O ministro de guerra, ele dá ordens diretas ao todo o comando do exército. Mas ele não coloca um militar como ministro, ele coloca um civil, uma pessoa que não é da ala militar. Para piorar, o exército brasileiro volta vitorioso da Guerra do Paraguai e ele vê e fala, mas espera aí, quais são as nossas condições? Continuamos com baixos salários. Continuamos com um baixíssimo investimento após a guerra, mesmo sendo vitoriosos, mesmo garantindo, né, o fim daquela tirania do Solano Lopes e garantindo a autonomia do Brasil na região do Mato Grosso, na região do Prata. Problemas. E aí eu tenho que receber ordens de um civil, o cara nem é militar. Quem vai acabar representando muito esse descontentamento vai ser um homem chamado Sena de Madureira, em 1884. O que acontece? O que o Sena de Madureira ele faz? O Sena de Madureira, ele é um homem extremamente crítico ao Dom Pedro. E tem afinidades com ele, viu? Tem afinidades. Só que ele critica essas atitudes de Dom Pedro II e critica o modelo de aposentadoria que é colocado para os militares. Falando, eu vou me aposentar com isso aqui, eu não vou sobreviver, eu vou ter que fazer outros tipos de trabalho. Olha o que você está oferecendo para nós. Bem, o que acontece? Nesse momento, eu estou em 84, o que está crescendo no Brasil? Que tipo de movimento que nós vimos na aula passada que está crescendo no Brasil, gente? Abolicionista.
Exato, a abolição, né? Ora, acontece um caso muito interessante e que o Sena de Madureira acaba se envolvendo, não de maneira direta. Você tem lá no Ceará aconteceu um levante dos jangadeiros, e uma dessas lideranças desse levante de jangadeiros foi o Francisco Nascimento, conhecido como Dragão do Mar. Só para curiosidade, uma praça muito importante de Fortaleza tem o nome Dragão do Mar em homenagem ao Francisco Nascimento. Bem, o que aconteceu? Nesse período, assim, nesse sentimento de abolição crescendo cada vez mais em todo o território nacional, os jangadeiros chegaram em Fortaleza, né? Você usa jangadas para transportar mercadorias, e uma dessas mercadorias eram escravizados. E os jangadeiros não aceitam fazer esse transporte. Não aceitam fazer esse transporte de escravos, sei lá, para um outro local, para outro lado do rio. E aí fica muito ainda não fica muito famoso, mas o Sena de Madureira fica sabendo desse levante que acontece no Ceará, certo? E teve como do líder Francisco Nascimento. O Sena de Madureira convida o Dragão do Mar, o Francisco Nascimento, a vir para o Rio de Janeiro, conhecer o treinamento do Exército, enfim, se aproximar dessa figura popular, né, que fica o Francisco Nascimento. Dom Pedro II não aceita isso, fala, você tá de sacanagem comigo, né, o Sena de Madureira? Você, o representante do Exército, importante, do lado de um cara que está lutando pela abolição, você quer me ferrar, né? Quer me ferrar, me beija. Pelo amor de Deus, você tá de sacanagem comigo? Não dá. Eu vou ter que te punir. E transfere, tira o Sena de Madureira do Rio de Janeiro e manda ele para o Rio Grande do Sul. Quem é o governador, ou, para usar os termos da época, quem é o presidente da província do Rio Grande do Sul? Marechal Deodoro. E o Rio Grande do Sul, diga-se de passagem, é uma região extremamente importante para o Exército Brasileiro. Tá? É uma região de um núcleo do Exército muito importante. Muito importante. Bem, o Sena de Madureira chega no Rio Grande do Sul, turma, e aí ele fala, ele fica a pé da vida com o Dom Pedro. Ele fala, que sacanagem. E o que ele faz? Ele chega para um jornal de oposição a Dom Pedro II e começa a escrever o que aconteceu lá no Ceará e o que aconteceu com ele. Né? Pelo fato dele ter homenageado o Francisco Nascimento, olha onde ele veio parar. Bem, aí que essa história ganha o país todo, o que aconteceu no Ceará, que aí fica realmente nacional. Porque sai de um polo, Rio Grande do Sul, super importante dentro do Império. Professor? Oi. Peraí, não entendi. Tipo, ele foi expulso pelo Dom Pedro, aí depois ele divulgou tudo o que aconteceu? Ele foi tirado do Rio de Janeiro e foi levado para o Rio Grande do Sul. Ele foi tirado da capital e foi para o Rio Grande do Sul, trabalhar lá. Entendeu? Um cargo lá, ficar distante da capital. E aí ele fica pistola, fica pé da vida, fala, vou escrever o que aconteceu. E aí escreve o que aconteceu. Não só o que aconteceu no Ceará, mas o que aconteceu com ele por ter homenageado, né, ter ficado próximo de um homem como o Dragão do Mar, como Francisco Nascimento. Entendeu? Beleza, pode continuar. Sim? Ficou claro? Maravilha. E daí ele escreve no jornal e aí isso ganha muita visibilidade. E aí Dom Pedro fala, Deodoro era o governador do Rio Grande do Sul, eu quero que você castigue o Sena de Madureira. Deodoro fala, vou castigar não vou castigar, não vou fazer. Um cara importante dentro do exército, não vou castigar. E aí Dom Pedro então faz uma lei, né? Gera uma lei com seus ministros, né? Gera uma lei. Que lei é essa? Proibindo os militares de se expressarem, de falarem na imprensa, falando qualquer coisa sobre no quesito militar ou quesito político. O militar não pode falar nada. O militar não vai ter essa liberdade de expressão. Valor fundamental aí nos pilares do iluminismo e do liberalismo que estão pipocando aí pelo mundo, né, nesse período, nessa época. Certo? Beleza, turma? Tá aí, então, a questão militar, esse desagrado. E tem mais um fator, tá? Que eu vou aprofundar só mais um pouquinho sobre a questão abolicionista, tá? Vou seguir, vou para o próximo slide. Aqui a famosíssima charge, que com certeza vocês viram nas apostilas, enfim, em vários lugares, tá? Tá aí, De Volta do Paraguai, gravura do Ângelo Agostini, tá bom? Em 1870. Ao fim da Guerra do Paraguai, quando você tem
um negro, um soldado que volta e vê um irmão, não irmão de sangue necessariamente, mas uma pessoa que estava na mesma condição que ele, sendo chicoteado. Fala, mas peraí, mostra uma contradição gigantesca aqui no caso. Qual é a contradição? Peraí, a gente coloca negros para lutarem pelo Brasil, pela nação, 4 anos de guerra, se eu não me engano, 10 mil negros participaram e foram alforriados pós essa guerra, e eu mantenho a escravidão, mantenho aquele povo como escravo, como objeto, sendo que eles deram sua vida pela nação brasileira? Essa é a grande contradição que a Guerra do Paraguai coloca. Como é possível eu pegar aquele que é objeto, aquele que é mercadoria, para lutar pela nação, e eu continuar tratando os seus iguais como mercadoria, como objeto? Como eu posso fazer um negócio desse? Essa é a grande contradição que fica evidente, e cada vez mais o exército apoia o movimento abolicionista. Cada vez mais. Próximo da abolição, turma, há ordens de soldados perseguirem escravos fugidos, eles não vão perseguir. Falam, não vou perseguir não. Se ele fugir, o mérito dele, não vou não. Sou contra a escravidão. Tá? Você tem representantes do exército que fazem isso. Para finalizar, o fiel da balança aí, a elite agrária. Tá? Aqui ao fundo você vê uma típica casa do século XIX, a famosa casa grande, né? E bota grande nisso, né? É enorme, gigantesca e bem bonita, né? Bem, tá aí, a questão da elite agrária. Existe um racha, um confronto, uma briga entre a província de São Paulo e Dom Pedro, entre paulistas e a coroa. Só que o que acontece? Por que São Paulo está descontente? Porque a província de São Paulo está descontente com Dom Pedro? Pelo seguinte, turma. São Paulo não tinha contrapartida dentro da política. Sendo que, economicamente falando, turma, São Paulo é que garante o governo de Dom Pedro. As exportações do café são enormes, sustentaram o governo até então. E continuam ainda nesse período. Então, assim, como que nós, de São Paulo, temos o protagonismo que temos na economia do Império e a gente não tem nenhum tipo de contrapartida no âmbito político? Como que, por exemplo, os nossos interesses não conseguem ser votados dentro do parlamento ou não conseguem vencer dentro do parlamento? Como isso é possível? Sendo que São Paulo tem o protagonismo que tem. Ora, isso é possível graças à resistência dentro do Congresso a essas propostas de São Paulo. Por exemplo, a grande proposta que amanhã a gente vai ver que São Paulo vai querer é o federalismo, é a autonomia. São Paulo quer ter autonomia, quer parar de ficar ligado ou receber ordens e cobrança de impostos ou ser obrigado a mandar dinheiro para a capital, sendo que ele não tem nenhum tipo de contrapartida que o beneficie. Então, São Paulo luta muito por esse federalismo, por essa autonomia da sua região, para que ele possa, pelo menos, pegar grande parte desse dinheiro que ele consegue com o café e utilizar internamente, e não sendo obrigado a dar para Dom Pedro, mandar para a coroa. Por isso que São Paulo vai optar pelo republicanismo. Então, perceba, olha o grupo do republicanismo aqui que eu já tenho. Eu vou ter a elite paulista, os militares, pelas questões que eu falei para vocês, e os setores médios urbanos. E aí eu coloco aqui os setores urbanos. Por que os setores urbanos? Porque pelo fato de eles viverem na cidade, muitas informações da Europa, com jornais e livros que chegam através dos portos, eles entram em contato com as ideias mais radicais, iluministas. Eu estou aqui no final do século XIX, ideias socialistas também. Os imigrantes estão chegando cada vez mais também com essas ideias críticas ao modelo de monarquia. Então, o meio urbano é um reduto crítico, intelectualmente falando, à monarquia. Tá? Mas você pode pensar, mas pô, professor, quem é que apoia Dom Pedro II, então? O que faz Dom Pedro II resistir ainda, permanecer no trono? Bem, é a sua elite burocrática. Essa elite, composta por ministros, senadores escolhidos pelo próprio Dom Pedro. Dom Pedro tinha o cargo de senador biônico, em que Dom Pedro escolhia esses senadores. Não eram escolhidos pelo povo, pelo voto. Eram escolhidos por Dom Pedro.
Então, essa elite burocrática, então esse comando, além dele ter poder moderador, né? Não podemos esquecer disso. Dom Pedro II tem um poder moderador. Então, perceba, ele tem toda uma estrutura que, como eu falei para vocês, não permite que as propostas de São Paulo sejam aprovadas dentro do parlamento, dentro do Congresso da monarquia. Que elite é essa que apoia ainda Dom Pedro? E que ocupa essas instituições do Império? São a elite, principalmente do Rio de Janeiro e do Nordeste. Opa. Então, mas quais fazendeiros, Arthur? Porque a elite é toda rural, é toda agrária, né? Que tipo de fazendeiros apoiam? Os fazendeiros da região do Nordeste e os fazendeiros da província do Rio de Janeiro. Mas por que do Nordeste, professor? O que o Nordeste ainda tem a oferecer, né? Ora, o açúcar, né? É a elite do açúcar, uma elite extremamente tradicional na história do Brasil. Mas você vai falar, mas professor, o açúcar está em crise, ó, há muito tempo. Sei lá, esses fazendeiros aí só tem tradição só, porque força econômica não tem. Verdade. Então, da onde que Dom Pedro tira a sua força econômica? Do Rio de Janeiro. Com o café do Rio de Janeiro. Não se esqueçam, hein? O café é dividido em duas regiões. Você tem o Vale do Paraíba, que é a região do Rio de Janeiro, o Vale do Paraíba, e São Paulo aqui, o Oeste Paulista, que já tinha passado em produção há muito tempo o Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba nessa época estava em crise. Bem, se o Vale do Paraíba com café estava em crise e o açúcar no Nordeste também estava em crise, professor, o que garantia então essas regiões? Qual que era a mercadoria? Escravos. A mão de obra escrava. O Nordeste fazia o tráfico interno para o Rio de Janeiro para poder trabalhar no café. Então, o dinheiro do Nordeste e a produção de café no Rio de Janeiro dependia da mão de obra escrava africana. Estava relacionado à escravidão esses dois polos, Rio de Janeiro e Nordeste. Senhoras e senhores, sabemos que acontece em 1888. Em 1888 você tem a abolição. Quando você tem a abolição da escravidão em 88, turma, o que Dom Pedro perde? Os seus últimos apoiadores. O último elo que o segurava aqui ainda como imperador. O Vale do Paraíba no Rio de Janeiro e a região do Nordeste deixam de apoiar Dom Pedro e apoiam o modelo republicano. Por que a gente fala que a República... tudo bem até aí? Eu vou finalizar a aula, tá? Dúvidas? Não, pronto. Não. Para finalizar. Por que a República ela foi um golpe? Sim, foi um golpe. A nossa proclamação foi um golpe. Porque percebam, não foi algo orgânico, não foi algo que foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Era fundamental o apoio das elites paulista, militares, setores médios ok, mas a elite do Rio de Janeiro, a elite do Nordeste, ainda muito ligados à escravidão. Era fundamental ter essa maioria esmagadora para poder aí fazer esse movimento contra Dom Pedro. Diferente das revoluções que vocês viram nos anos anteriores, lá no segundo ano, ou da Revolução Francesa, por exemplo. Totalmente diferente, né? Você teve um grupo que não precisou articular com outros, vamos ver ali, você, não, vamos aí. Não, foi uma coisa que chegou uma hora que estourou. Por isso que foi um golpe. Um golpe, obviamente, liderado pelos... Eu terminei o slide, tá? Vou mudar. E aí vou para o último slide. Liderado pelos militares. Né? Um golpe liderado pelos militares. Os militares aderindo o republicanismo, tá aí o quadro, né, da proclamação. A república proclamada pelo Marechal Deodoro. E o Marechal Deodoro, ele era apoiador da monarquia. Olha como que é um golpe e não é uma revolução. Deodoro apoiava, ele era best friend forever, BFF. E Dom Pedro... Eita porra, ai que susto. Vocês ouviram? Deu para ouvir um sonzinho aqui? Deu um negócio aqui? Enfim. Ele era best friend forever do Dom Pedro II. Então, o cara que liderou a nossa república apoiava Dom Pedro. E a república tem uma diferença com a monarquia, né? Pelo menos uma monarquia absolutista. O Brasil tinha uma monarquia constitucional, mas era mais ou menos, né? Porque você tinha um poder moderador, não se esqueçam. O poder moderador era soberano aos três poderes, executivo, legislativo e judiciário.
Mas a república, ela visa o bem público. O que significa visar... Ô, professor, Oi? então a proclamação da República foi no mesmo ano da abolição da escravatura? Não, foi um ano depois, foi em 89. Faltou a data aqui. Marechal Deodoro da República, um ano depois, em 89. Mas totalmente, a abolição foi o estalo, né? Aí acabou, aí já era, tá? Calma aí, isso é amanhã. Calma aí, Arthur. Só para finalizar. A república, ela visa o bem público. Diferente da monarquia, que ela visa o bem de uma persona. Por isso que a monarquia a gente fala que é um poder personalista, né? Porque é base da personalidade de alguém, né? As decisões. É base na personalidade de alguém, na visão de uma pessoa só, do rei. Na república, visa-se o bem público. A lógica, tem que criar leis para o bem geral, para o bem comum. Portanto, a república, eu posso dizer que ela é sinônimo de democracia? Toda república é democrática? Não. Não? Será? Ou, outra pergunta. Existe um projeto unânime dentro do Brasil sobre o que vai ser a república? Ou será que eu tenho vários projetos com diferentes níveis de sentimentos republicanos? Amanhã eu respondo. Beijo. Até amanhã. Amanhã a gente comenta sobre isso, tá bom? E aí eu deixo aqui com vocês a lição para entregar no dia... Eu tenho que corrigir a lição de vocês do dia 14 dessa semana. Eu acabei esquecendo. Vou ver se corrijo hoje e entrego para vocês o feedback, tá bom? Tá aí pro dia 21. Eu vou colocar lá que é a história do Brasil, tá bom? Tá bom, André? Eu coloco lá. Beleza? Obrigada, Pro. Isso, gente. Tchau. Até amanhã, viu? Beijão. Beijo Tchau, a Pro. todos e Se todas. cuida. Professor. Tchau, tchau.